digno de louvor e adoração. Tu és adorado, Tu és exaltado nessa noite, Jesus. Receba, Pai querido, a honra, a glória, o louvor. Receba as adorações, Pai querido, que é para Ti nesta noite. Venha, Espírito Santo, tomar a direção deste culto, neste lugar. Venha tomar a direção desta reunião nesta noite, Espírito Santo. Nós queremos a Tua presença fluir nesse lugar, Pai querido, que eu creio que Tu és um Deus fiel e poderoso. Então nessa noite, nessa quarta-feira, Pai querido, que o Senhor venha com graça, com cura, com renovação, com, Pai querido, batismo, Espírito Santo. Renovo, Deus querido, nessa noite, Pai. Opera nesse lugar como Tu queres. Tu és o Senhor da cura, Espírito Santo. Tu és o Senhor da cura, meu Deus. E nós o adoramos nesse lugar, nós o exaltamos nessa noite. Não só hoje, mas para todos sempre, em o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Muitas pessoas, são acometidas, são atacadas por obras espirituais. E aí, essas pessoas, por não ter o conhecimento, da palavra de Deus, elas sofrem, Elas sofrem culpando alguém, culpando um parente, achando que é porque é de família, mas na verdade, irmão, não é bem assim, A gente tem que entender que no capítulo 10 e o versículo 10 do Evangelho de São João, Jesus diz assim: o ladrão, escuta isso, ladrão só vem senão para matar, roubar e destruir, Jesus disse: eu vim, no mesmo versículo, eu vim para que todos tenham vida e a tenha em abundância. Amém? Então, o propósito de Jesus é nos dar vida. O que Jesus quer fazer é nos dar vida, e vida com abundância. O nosso adversário é diferente. O que ele quer fazer, pastor? Matar, roubar, destruir. Aí você pode perguntar: o que ele quer destruir de mim, irmão? Tudo que ele puder destruir, ele vai destruir. Tudo que ele tiver capacidade para destruir, vai destruir. Pode destruir um casamento, pode destruir uma família, pode destruir um trabalho, enfim. Mas pastor, tudo isso igual. O nosso adversário é terrível, é perigoso. Agora, o que nós temos que fazer para se defender dessas mazelas, dessas coisas ruins? Buscando a presença de Deus. Amém? Entregando nossas vidas nas mãos de Deus, deixando que Deus cuide de nós, Se você for ler a palavra e observar grandes conflitos que teve na palavra de Deus, com homens e mulheres de Deus, foram pessoas que tiveram muitas batalhas que a maioria delas, se não fosse a misericórdia de Deus, eles não tinham vencido, pastor. Davi foi um deles, Por quê? Porque o Davi, a Bíblia diz que Deus quando chamou Davi, o homem segundo o seu coração. Mas se você observar o que Davi fez, os momentos que ele passou, os seus altos e baixos, você vai dizer: como é que Deus consegue chamar um homem desse no coração dele? Ele fez tanta coisa errada. É porque assim, irmãos, eu aprendi uma coisa que eu quero que você entenda também. Davi, ele nunca desistiu da presença de Deus. Davi nunca deixou de buscar a presença de Deus. Davi aprendeu a confiar em Deus em qualquer circunstância da sua vida. E assim é conosco também. Amém? Um dos obstáculos, das coisas que nós passamos, é que quando está tudo bem para nós, a gente se acomoda, Quando está tudo bem, tem dinheiro no bolso, tem comida na geladeira, está todo mundo com saúde, pastor? Aí a gente dá aquela relaxada, irmão. Não é bom que a gente faça isso. Porque enquanto a gente está relaxando, enquanto a gente está achando que está tudo bem e que não vem mais coisas pela frente, o inimigo está tramando, está lutando para um lado e para o outro para tentar conseguir. Ele nunca parou, ele nunca desistiu, nunca parou de lutar. Mas se nós continuarmos clamando, pedindo, implorando, com humildade, o Senhor vai nos ajudar sempre. Amém? Deus vai sempre nos ajudar. Através de Jesus Cristo, nós vamos ser mais, ou seremos mais do que vencedor. Então, isso é importante que nós devemos entender. Porque quando você passa a ler a palavra,
a sua fé também começa a desenvolver. Amém. A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então existem várias formas de você ouvir a palavra de Deus. Aqui você está ouvindo a palavra de Deus, se que é a palavra de Deus. Mas existe outra forma de você ouvir a palavra de Deus, só você e Deus, através da própria palavra, né? Através da oração. Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você se cala, Deus está falando com você. Amém? Então Jesus falando aqui para os discípulos, e aí repreendeu eles, porque eles não tiveram a fé suficiente para fazer aquilo que era para ser feito. Outra coisa interessante que nós precisamos entender, tá? Deixa eu ler aqui esse versículo para você entender melhor o que eu quero dizer. O versículo de número 21 diz assim: mas esta casta de demônio não expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Façam uma análise da sua vida. Vamos fazer uma análise da nossa vida e ver qual foi o dia que nós tiramos para jejuar. Jejuar para Deus nos abençoar, jejuar pela uma causa na família, pelo alguém que está enfermo. Pai, por essa palavra, esse ensinamento, vamos lembrar que esse homem vem tão sofrido, não por ele mesmo, mas por conta do seu filho que estava sofrendo. E aí o Senhor lhe deu a cura, foi restaurada. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus. Nesse momento, se você tem alguém que tem necessidade de uma cura, de um milagre, ore por ele, ore por ela, apresente a vida dessa pessoa ao Senhor. A nossa oração, ela surte um efeito muito grande no reino de Deus. Oh, aleluia. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor que é o nosso Criador, o Senhor que é o nosso protetor, o nosso Rei eterno, que deixou sua glória eterna para vir morrer por nós aqui nesse mundo. O Senhor enfrentou a terrível morte na cruz por causa dos nossos pecados, e aí o Senhor venceu tudo e todos, e agora o Senhor está sentado à destra do Pai, e a sua palavra diz que o Senhor intercede por cada um de nós que aqui estão nessa terra. Meu Pai, nós acabamos de receber essa palavra falando a respeito desse jovem lunático, que a tua palavra diz que ele sofria desde criança, e muitas vezes o Espírito apanhava ele, jogava no fogo, jogava na água, jogava no chão para tentar matá-lo, para tentar destruí-la, mas o Senhor restaurou, o Senhor deu vida para aquele jovem, e ele foi curado para a glória do seu nome. Assim também nós pedimos, Senhor, que o Senhor cuide de cada um de nós, que cada um de nós aqui nessa noite, meu Deus, o Senhor conhece nossas guerras, o Senhor sabe o que nós estamos passando, e nós estamos aqui pedindo, ó Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que nos proteja, nos guarde, nos livre de toda ataque do inimigo, nos livre de toda seta do mal, Senhor. Abençoa cada um de nós aqui nesse lugar e nos dá força para vencer, Senhor, para que possamos testemunhar como esse jovem e o pai dele testemunhou do milagre, da cura que ele recebeu do Senhor, meu Pai. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por este ensinamento. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém.